Jó, como você pode adorar? Você não tem motivos para adorar. Aleluia! Jó não tinha motivos para adorar, na verdade, mas ele achava que tudo estava perdido na vida dele, né? E o Senhor não estava ouvindo as orações de Jó, não estava vendo a situação que ele estava passando, mas o Senhor estava vendo. Jó, o Senhor estava sempre observando Jó, porque foi o Senhor que pôs a prova de Jó. E se Deus põe a prova a nós, Ele está conosco no meio da prova. Amém? Nós temos que confiar no Senhor. Boa noite para vocês. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês que vão receber a palavra do Senhor, né? E com o meu cabelo, gente, hoje eu não tive tempo, porque hoje foi assim meio corrido, né? E a correria do dia a dia a gente tá meio assim, não tá dando para cuidar um pouco do cabelo, né? Mas tá bom. Então Jó, eles passam muito, é um homem muito de fé, um homem de coragem. Ele perdeu filho, família, animais, dinheiro. Ele perdeu tudo, até a saúde, mas ele não perdeu a fé em Deus. Isso que é mais importante. Você pode perder tudo, mas você não pode perder a fé em Deus. Sem fé é difícil agradar a Deus, né? A palavra diz, né? Então você tem que manter a fé. Vai perder muita coisa, a gente vai perder, porque faz parte do processo, para que Deus teste nossa fé. Aí você fala, eu sou um adorador, mas será que você é um adorador só quando as coisas estão bem na sua vida ou quando as coisas estão mal? E quando as coisas quando vem o dia ruim na nossa vida, hein? Será que nós vamos continuar adorando a Deus? Ou nós vamos reclamar para Deus, vamos orar e vamos falar, Deus nos abandonou né? E vamos negar a Cristo, né? Então, a verdadeira adoradora é aquele que adora o Senhor em espírito e verdade, em qualquer circunstância, seja na alegria, na tristeza, na saúde, da doença, até na morte, né? Então, porque nós somos considerada a noiva do Cordeiro, a igreja, né? Então, nós temos que ser adoradores de Cristo, né? E adorar a Deus, amar o Senhor, adorar o Senhor na sua plenitude, né? Na sua essência, na sua totalidade, a criação do Criador, né? Não amar o Senhor superficialmente só na hora que nós estamos bens, né? Quando nós estamos em momentos de dias ruins, nós não gostamos de Deus, não adoramos a Deus mais, não se portamos mais com Deus, né? Então nós temos que adorar a Deus em qualquer circunstância da nossa vida. E Daniel mostra isso. Aí, boa noite para vocês. Começa, eu postei ontem na terça-feira, porque na segunda-feira não deu certo, então hoje é o segundo dia dessa campanha aí que eu tô fazendo, Daniel na Cova dos Leões, tá? E o que é importante, vou frisar nessa questão, é importante você fazer um propósito com Deus, você, né? Eu não curo ninguém, quem cura é Deus, tá? Eu tô fazendo pra minha vida, minha casa, porque muita coisa precisando aqui da minha casa, coisas que Deus precisa me direcionar através da palavra dele para que eu possa seguir em diante o que ele tem pra minha vida, né? O propósito de Deus na minha vida. E muitas coisas também estão muito assim confusas e um momento assim meio crítico, mas eu sei que Deus ele tem o poder para tudo, então muitas vezes eles chamam nós para posicionamento, né? Nós tem que ter posicionamento, porque se não tiver um posicionamento as coisas não vão acontecer. O céu ele já está se movendo, as coisas já estão no espiritual, só que nós temos que ter uma atitude nossa. Então eu fiz um propósito com Deus, como eu fui tocada com essa passagem de Daniel muito, e eu vou fazer esse propósito e quero que vocês façam com fé, confiança. A primeira coisa que Deus sentiu no meu coração, que o propósito é que fala que quando Daniel foi para Babilônia, os quatro foram, né, para Babilônia, eles foram jovens bem vistosos, jovens que tinham eles eram obedientes à palavra de Deus, eles também obedeciam, reconheciam o poder, o Senhor, a soberania de Deus, né? E eles foram para Babilônia, eles foram para o exílio da Babilônia. Esse jovem que o rei pediu para levar jovens também, porque ele precisava desse jovem, né? Ele ia usar ali para trabalhar, né? Então ele queria uns jovens assim bem vistosos também. E lá, só que Daniel se destacou. Todos esses quatro jovens se destacaram, na verdade. Na Bíblia fala que já veio a fornar, né? Então eles se destacaram. E Daniel foi o que mais se destacou, que Deus deu sabedoria, visões para Daniel, né? E isso é o que vai acontecer, a trama começa aí da história de Daniel, porque aí isso causa inveja. Quando uma pessoa se destaca, ela é perseguida, ela começa a sentir inveja dessa pessoa, né? E Daniel começaram a sentir inveja de Daniel. E aí começou a perseguição de Daniel. Por isso que fala Daniel jogado na cova dos leões, né? Os próprios perseguidores tramaram, criaram um decreto para prejudicar Israel, o Daniel, só que o Daniel ele não se rendeu à Babilônia. Ele não deixou de servir a Deus. Mesmo quando o risco de morrer, de correr de risco de ser preso, ele não negou a Cristo. Isso é importante, é fundamental essa passagem. Então, o que fala que,
eu vou ler antes para mim falar o propósito para vocês, o que Deus falou para mim falar para vocês, ó. Daniel, na qual pareceu bem o Dário constituir sobre o reino a 120 satrapas, para que tivesse por todo o reino. E sobre eles 3 presidentes, do quais Daniel era um, a quais esses satrapas desse conta para que o rei não sofresse dano, né? Então o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes de satrapas. Então Daniel se destacou, né? O rei escolheu Daniel. Porque nele havia um espírito de excelência, de excelente, né? O rei pensava em estabelecer governador, né? Ele ia ser até uma pessoa importante, ia dar um cargo importantíssimo, né? Até um chefe de estado, vamos falar assim, um governador seria até sobre todo o reino. Então os presidentes, sátrapas, procuraram ocasião para acusar Daniel, que se compraram por ciúme de inveja do Daniel, né? A espírito de Daniel. Mas não puderam achá-lo, porque o Daniel era tão assim certinho, é tão fiel do que ele fazia, né? Mesmo estando num reino inimigo, ele servindo um rei que era idólatra, mas mesmo assim ele era certo, né? E a pessoa que é certa, independente da situação que ela esteja no lugar que ela esteja, nunca esteja no lugar errado. A Bíblia mostra assim, se você estiver no lugar errado, lugar de pessoas que não são assim, que têm outros costumes, influência, ele não se deixou também se influenciar, mas também ele não deixou de fazer o papel dele, ele continuou sendo fiel àquilo que ele fazia certo, né? Dos olhos de Deus. Olha só como é importante isso. Isso é fundamental. Porque às vezes você está num lugar que, perdão, você está num lugar que uma pessoa rouba, aí todo mundo tá roubando, você, também vou roubar, já tô aqui, já tô com esse meio aqui, então vou roubar também. Então, não pode, toma cuidado para não se influenciar. Você é uma outra pessoa. Então o Daniel fez a diferença, então você tem que ser a diferença, tá? A fulana vai, não vai contar aquele ditado, vai Joana, Joana vai com as outras, né? Uma coisa assim. Vai, faça isso não, tá? Seja você mesmo, para onde você for, continua sendo você mesmo, não mude. Aleluia. Se você mudar, você desagrada a Deus, amém? Então, porque ele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecer sobre todo o reino. Então o presidente, os sátrapas, procuravam ocasião de queda para acusar a respeito de Daniel, mas não acharam, né? Porque ele era certinho, tudo que fazia, né? Nem culpa, nem alguma, não tinha como fazer, porque ele era quem? A pessoa certa, a pessoa te acusa por injustiçamente, né? Comete uma injustiça, porque ela não acusa uma coisa que você nunca fez, né? Então ela procura uma coisa para você te derrubar. Como vocês estão procurando coisa para derrubar nós, né? Para nos acusar, para tentar nos derrubar, para falar, tá vendo? Aquela pessoa era assim, falei pra você, não tinha confiar nela. Tem gente que é assim, né? Perseguidor, o inimigo usa essas pessoas. E eles eram assim, esses sátrapas, né? Então não achava nada, erro nenhum no Daniel. E disseram, pois, esses homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar esse Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então eles fizeram o rei, então. Aí eles foram fazer uma lei, eles se reuniram lá, o presidente, os sátrapas foram juntos ao rei e disseram que, rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, dos prefeitos, os sátrapas, conselheiros, governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto para que faça firme e ter dito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer deus ou qualquer homem e não a ti, o rei será lançado na causa de Olha só, eles fizeram com que o rei fizesse um decreto contra assim, a pessoa não podia orar nesses 30 dias, né? Quer dizer, contra o Deus de Israel, na verdade, contra o Deus de Daniel, porque na verdade Daniel continuava, desde que ele saiu da Jerusalém lá, Israel, ele continuava orando todo dia, 3 vezes o dia. Então eles sabiam que Daniel orava esse horário. Daniel era fiel ao seu Deus, ele não deixava de orar. Então eles tramaram isso, porque sabiam que Daniel não ia deixar de fazer isso, né? Olha só, eles acharam ali um lugar de derrubar Daniel. Eles fizeram o decreto e o que aconteceu? O rei aceitou o decreto, né? Diante dessas situações, né? O rei, ele aceitou, né? Agora o rei sanciona a lei, né? O decreto, assina para que não seja mudada, né? Que quando seguia um decreto não podia ser mudado, né? Então a lei dos medos e do persa que não pode revogar, não poderia revogar essa lei. Por causa do rei Dário assinou a escritura e ter dito o decreto. E Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas, dava da banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia, punha os joelhos, orava e dava graça diante do seu Deus, como costumava sempre fazer. Ele continuou fazendo a rotina mesmo, ele não deixou se abalar com aquele problema. Ele não deixou de orar, porque já pensou quando você recebe uma ameaça, geralmente estamos assim, né? A gente é um pouco covarde, somos a nossa natureza. Basta uma pessoa te ameaçar, você te ameaçado, a gente já não quer ir mais naquela igreja porque aquele ambiente não é mais pra você, né? A gente não quer, não vou naquela igreja porque as pessoas ficam fazendo me ameaçando, me sentindo uma pressão. Gente, faz parte, porque você vê na Bíblia, sempre a Bíblia mostra, a Bíblia é a verdade.
ela mostra quantas situações que nós vai ser confrontados. Gente, fique feliz quando alguém te confronta. A gente fica com raiva daquela pessoa. Muitas vezes quando a pessoa confronta a gente, ela bate de frente com ou faz alguma coisa para provocar. Às vezes a gente fica pensando que isso é ruim, mas não é não. É porque você tem algo em você que incomoda aquela pessoa, entendeu? E aí o inimigo fica furioso, então fica te perturbando, te perseguindo. Que tem algo em você que ele vê, talvez você nem veja, mas tem algo em você que irrita ele, que tá incomodando. Se tá incomodando é porque tá dando certo. As coisas de Deus é assim, né? Se tá incomodando porque tem alguma coisa. Jesus, ele vê o mundo, ele foi incomodado. Jesus, apóstolo Jesus sereno, humilde, manso e trabalhando na obra do Senhor, porque ele veio para trabalhar na obra, ele veio para servir. Jesus veio. Hoje em dia a gente vê crente, vai na igreja, eu tô com preguiça porque eu tô com isso, não tô com aquilo, não sei, eu tenho preguiça de ler a Bíblia, eu não vou, não sei o que, sabe? E Jesus, ele trabalhou desde que ele veio, ele trabalhou na obra do Senhor. Ele trabalhava de um barquinho para outro, pegava um caminho, pegava outro caminho, ia pro caminho, tava no caminho, Jesus tava no caminho, cura no caminho, vai no caminho de Jesus tava indo. E hoje em dia todo mundo é uma desculpinha, né? Não vou porque tem dinheiro, não porque eu tenho isso, porque Jesus, né, não fazia isso não, ele veio para servir, ele serviu, né? Mostrou o que é servir a Deus, né? Não deixar seus interesses de lado, suas vontades e a fazer a vontade de Deus. Ele fez a vontade do Pai, amém? Você tem que ser exemplo de Jesus, fazer a vontade do Pai, amém? Então, aí como tem essa trama, e fizeram com que o rei, né? O rei, inocentemente, na verdade, né? Porque o rei gostava muito de Daniel. O rei, pela história, a gente vê que o rei não ia prejudicar o Daniel, mas pela lei que ele mesmo assinou, ele não poderia revogar, né? Foi pressionado o rei, né? Então, aqui fala que Daniel, pois quando soube da escritura, né? Ele continuava orar para o poder de José, ele continuou o mesmo costume dele. Não intimidou ele a ameaça e o decreto para que ele parasse. Olha só, muitas vezes o inimigo coloca pessoas ou situações para que a gente pare de adorar a Deus, pare de servir a Deus, para que você pare, acabou para você aí, ó. E você ficar orando pro seu Deus aí, ó, não vai dar nada isso aí não. Não vai ficar a mulher do Jó falou para Jó? Ó, larga esse Deus e morre. Larga esse Deus e morre, porque, né? Porque às vezes a gente tem eu vou precisar aqui essa passagem muito importante, o Senhor está me tocando, Espírito Santo, que muitas vezes a gente frisa muito a nossa vida na felicidade, no dinheiro. Hoje em dia todo mundo, sabe o que é felicidade para as pessoas? Pode observar para as pessoas. Eu tenho uma profissão, eu tenho uma boa conta bancária, eu tenho dinheiro no banco, eu sou feliz, né? A felicidade não está nem em uma pessoa e nem no dinheiro. A felicidade está em Deus, porque se você tem Deus, você pode passar qualquer situação na sua vida. Você tem tudo na vida. E tem Deus, tem força, vai passar uma situação difícil, você sabe que Deus vai te fortalecer. Agora você pode ter dinheiro, pode ter conta, pode ter casa, pode ter carro, pode ter o quê. Mas não que uma situação difícil, se você não tiver Deus, você cai, meu irmão. Você cai, minha irmã. Você cai. A gente vê gente riquíssima aí com depressão. E não cura, porque a coisa é sério, né? Então você precisa se pegar muito com Deus, né? Então você não está no... Tanto é que Jesus fala aquela parábola, né? Que o homem, ele veio falar para Jesus que ele poderia fazer para ele se salvar, o rico, né? E o Jesus falou assim, não, você doa tudo para os pobres, né? Distribui a sua herança para os pobres aí, né? E me segue. Aí ele falou que ele servia a Deus, fazia tudo certinho, dava o dinheiro, tal, aquela coisa. Jesus falou assim, não, você quer servir a Deus, dá tudo a herança pro pobre aí, você doa as suas coisas, né? Tudo. E aí você me serve, aí você me segue. Aí ele falou que ele ficou chateado, homem, né? Eu não dou as coisas minhas, que eu adquiri meu dinheiro pro pobre, né? Acho que ele pensou assim, eu não dar minhas coisas. Então aí Deus falou assim, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Tá vendo por quê? Porque é mais fácil, eu quis dizer assim, que é mais fácil uma pessoa às vezes até que uma pessoa que não tenha nada, né? Ela doar, né? Ou dividir aquilo que uma pessoa, né? E aquele que tem não dá nada, né? Não quer distribuir aquilo que tem, não quer dividir aquilo que ele tem, né? Então aí não vai entrar no reino do céu o rico, porque ele está falando, né? Que não se importa com os outros, né? Não tem amor pelo próximo, né? Não se doa, né? E para entrar no reino do céu também tem que se doar, né? Há uma coisa de doação, de doar as coisas, né? Há o amor, né? Pro outro, né? Em ajudar, né? Caridade. Então aqueles dois foram juntos, tendo que achar Daniel a orar, a suplicar de seu Deus. Eles foram lá para testemunhar contra Daniel. Eles estavam já já esperando a oportunidade, já sabiam, né? Então já estavam só para a trama, né? A trama deles ali, né? A mentira que eles fizeram, a injustiça, o golpe dá certinho, deu certo, né?
Aparentemente sim, né? No começo a gente pode ver aqui. Se apresentaram ao rei ao respeito do ter dito real, ele disseram: não assinaste o dito que o espaço de 30 dias todo homem que fizeste a petição a qualquer deus, ou qualquer homem ou não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: essa palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas que se pode revogar. E então responderam e disseram ao rei: esse Daniel é o dos exilados de Judá? Não faz caso de ti o rei, nem o dito que assistente antes de 3 vezes por dia faz a sua oração? Olha só, então responderam e disseram ao rei: esse Daniel não é o exilado de Judá? Então responderam e disseram, eles falaram para o rei, discriminando Daniel também, ó. Esse não é exilado, às vezes a pessoa vai falar de você, olha só. Quando você tiver uma oportunidade, Deus te dá uma oportunidade, você vai se tascar no lugar que você está, alguém vai olhar para você, como já aconteceu comigo, e falar: nossa, mas você não é aquela mulher lá? Aquela mulher lá, às vezes a gente conhece já lá, né? No caso deles não conheciam, mas eles sabiam de onde ele vinha, né? Aqui eles falam assim, discriminando, né? Ah, esse não é que foram derrotados, né? Israel, né? Que foram para cá trazer a Babilônia. Esse não é aqueles lá que vieram lá exilados lá, não? Discriminando a pessoa. Quantas pessoas que discriminam a pessoa, né? Às vezes conhece a pessoa, eu já tive a oportunidade de saber que alguma coisa dela discrimina a pessoa, né? Essa não é aquela que falava, não sei o que, aquela que dançava baile na... Vamos supor, vamos falar mesmo, mas a pessoa vão te discriminar, não é a mesma coisa falar com Paulo? Esse daí não é aquele sanguinário que matava o pessoal, não? Esse daí agora tá falando de Deus? Não é assim que a pessoa fala? É assim, esse é o Deus tá falando. As pessoas discriminam as pessoas quando ela tá lá em cima. É o próprio Deus, não é ninguém não. É o próprio Deus que faz isso, viu? Não adianta a pessoa tentar impedir, não, porque o que Deus vai exaltar, querendo você não querendo, vai ter que ver e vai ter que, e ainda vai ter que ainda se converter ainda, porque vai ter gente que não vai ficar de boca aberta, porque quando Deus vai, meu filho, sai da frente, sai da frente. É Deus, ô glória, aleluia. Então Deus ele fez. Então eles, mas eles no caso eles discriminaram, já discriminaram o Daniel, né, o rei. Aí o senhor, não é a ti, ó, que fosse lançado na cova dos leões, respondeu o rei: essa palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se pode revogar. Então eles responderam, disseram ao rei: Daniel é o dos exilados de Judá, não faz caso de ti. Então já falou, já discriminou Daniel, esse é o caso, ele veio de lá, ele não te respeita, rei, ele precisa dizer assim pro rei, né? Faz caso de ti, nem do ter dito assinaste antes de 3 vezes por dia, faz sua oração. Ele continuou fazendo oração, falou: o Senhor proibiu que não podia, em prazo de 30 dias, ninguém adorar o seu Deus, e ele foi e continuou adorando o seu Deus. Olha só, Daniel não ia negar o Deus, nosso Deus, né? Não ia negar a Deus, e nem se ele morresse, no caso, nós vemos na fornalha, a gente vai ver lá pra frente também, que o rei Nabucodonosor queria que eles se prostrassem da estátua, né? Os três, aqui os quatro, os três, né? Que é o Ananias, o Misael e o Azarias. Na verdade, eles mudaram o nome, né? O Ananias mudou para Sadraque, Misael, Mesaque, e o Azarias, o Abednego, né? Eles também não se deixaram se levar pela, né, assim, manter o fiel a Deus. Então eles falam assim: não, nós vamos morrer por Deus, nós não vamos negar o nosso Deus. Eles não negaram Deus, né? Nós vamos morrer. Então eles falam assim: para ser prostrado, não pode. Eles jogou na fornalha, eles não negaram a Deus. Mas o Senhor apareceu lá, o quarto anjo, para salvar, que nem apareceu no caso dos leões, mandou o anjo para salvar o Daniel também, né? Alimentou os leões, o Senhor. Ô, glória. Então é o seguinte, gente, olha só. E eles falaram isso. E é importante, Daniel, então aí o rei teve que tomar. Eu não vou ler tudo porque não é isso que eu vou ler agora, porque o que o Senhor tocou no meu coração, eu só vou ficar nessa parte aqui, não a parte do rei, tá? Então o que eu aprendo aqui? Nessa primeira parte aqui, presta atenção, fala de um jejum espiritual de Daniel. Daniel também, ele quando ali naquela primeira parte que foi na segunda-feira, a alimentação de Daniel, quando eles veio para o palácio, ele não se contaminou com a comida do rei, o banquete esbanjado do rei. Ele pediu para o eunuco preparar verduras, legumes e tomar água, né? Porque ele não poderia comer também, ele negou a comida do rei. Ele disse não para a comida do rei. Por quê? Porque ele não queria se contaminar, porque geralmente as comidas passavam primeiro eles faziam adoração, né, antes de comer. A comida era pro santo lá deles lá, para depois eles passar para comer. Então ele não podia comer uma comida que estava adorando para outro Deus, né? Então ele não poderia, ele não quis. Então Daniel falou não. Então muitas vezes as coisas oferecem coisa para a gente, tem que falar não.
Você não pode pegar qualquer coisa, você se contamina, né? Amém? Outra coisa que nós aprendemos nessa fase do Daniel, há uma discriminação sobre Daniel. Há uma discriminação na nossa vida quando Deus ele leva uma pessoa, né? Aqui fala de uma perseguição, que todos nós sofremos uma perseguição. Todo mundo que é crente do Senhor sofre perseguição no trabalho, na escola. Aonde você for, você tem uma perseguição. Eu falo em todo sentido, porque não é só o crente de Deus, é o crente que crê na palavra de Deus, tem fé no Senhor, né? E você tem uma perseguição. Porque as pessoas que te perseguem vê algo em você que talvez você nem veja. Você tem algo especial que Deus colocou em você. Então você se destaca em tudo que você faz. Aconteceu já comigo, eu já fui muito perseguida em vários lugares, nossa, e ainda continuo, viu? E aí você se destaca e aquilo incomoda, o inimigo começa a se incomodar com você. Você pode começar a sentir que tem algo estranho aí, quando alguma coisa começa a te incomodar em você, né? Então você se destaca, então isso acomodou os satrapas, os governadores lá, aí, por isso que eles tramaram contra a vida do Daniel. Então você vai incomodar. Se você está incomodando, você fique tranquila e não tenha medo, porque Deus está no controle de tudo. Deus está vendo, né? Entendeu? E Deus, se Deus exaltou Daniel, o próprio Deus sabe disso. Né? Então você pode confiar e tranquilizar seu coração. Nós devemos ter medo quando nós estamos sentindo ameaçado, né, de uma situação que o próprio Deus colocou nós lá. Foi o próprio Deus que colocou Daniel lá na Babilônia para testar também a fé deles, porque eles estavam na Babilônia, mas a Babilônia não estava em Daniel. Né? Que nós estamos no mundo, mas nós não somos nesse mundo, e o mundo não pode estar em nós. Nós não podemos viver com as coisas do mundo em nós, né? Então nós precisamos ficar vivendo as coisas do mundo em nós se contaminando com o mundo, então nós não estamos em Deus, amém? Quando nós passamos a estar em Deus, temos que abrir mão das coisas do mundo. Então nós temos que abrir, então nós não podemos achar que as coisas do mundo têm mais poder que Deus. Primeiramente Deus, depois as coisas do mundo, tá? Nós precisamos das coisas do mundo, precisamos, nós estamos vivendo no mundo, então nós precisamos das coisas do mundo, mas isso significa que as coisas do mundo têm que estar em nós, tá? Nós estamos no mundo, mas o mundo não pode estar em nós, as coisas do mundo podem em nós, amém? Quem tem que estar em nós é Deus em primeiro lugar. Agora, amém? Receba essa palavra. Mais uma coisa, eles discriminaram eles, né? Por causa que a fama, claro, que eu sei daquele tempo, Israel ficou desmoralizada, né? Quando eles foram foram destruída, né? Então foi para Babilônia, então foi assim. Você lembra naquela parte de Neemias que ele soube que Israel estava destruída totalmente, né? Abalou os portão, derrubou as muralhas, queimaram, né? Então estava destruída, uma miséria total. Então isso causou vergonha, humilhação, né? Tristeza, né? Mas tudo permitido por permissão do Senhor. Olha só como Deus trabalha, né? Então, e por causa da desobediência também, né? Mas o Senhor esteve sempre com o povo lá em Israel, da Babilônia também. O dele, Deus nunca se separou dos seus, né? E Daniel se manteve firme, não é porque ele foi para Babilônia que lá, a terra da perdição, vamos falar, Babilônia é lugar da sedução, né? Da feitiçaria, né? De tudo ali que tinha, né? E só que Daniel não se distribuiu, não, nem comeu a comida deles lá. E também continuava os seus mesmos costumes, o horário de estar orando naquele horário, 3 vezes o dia, ali, com a sua oração, seu coração voltado para Deus. Ele não trocou Deus, ele não se abalou com a circunstância, ele não se abalou com o lugar que ele estava, ele continuou perseverante na fé, na oração do Senhor, amém? Ele não se deixou levar pelo lugar, nem pelas pessoas, não se influenciou também com as pessoas, né? Ele não se influenciou, ele se manteve a mesma essência, a mesma maneira, a mesma prática. Ele e todos os outros 3 que estavam com ele, que foram escolhidos, né? Ele se manteve fiel a Deus. Isso agrada o coração do Senhor. Por isso que Deus sempre abençoava Daniel em tudo que ele fazia também. Amém? Que nem José. Então, quando você é mais fiel a Deus, quando você faz as coisas e você quer, claro, eles têm falha, claro que nós somos falhos, gente, tá? Mas se você tentar sempre agradar a Deus, dar o seu melhor para Deus, mesmo se você não falha, sendo errante, o rei Davi, Deus sabe quem se esforça, quem quer agradar a ele sabe, não é não tá vendo de mentira, não tá fazendo, fingindo. Deus conhece o coração, o homem pode ver, mas Deus vê o coração, ele sabe quem tá falando a verdade, quem tá mentindo, quem serve de coração, quem tá servindo só por interesse. Deus sabe, o Senhor conhece, sonda o nosso coração, amém? Então é muito importante você guardar essa palavra no seu coração também, tá? Você vai ser discriminado no lugar que você for. Você pode sair de um estado, já vi, aconteceu comigo também, sair de um lugar, fui morando em um lugar, cheguei uma cidade pequena, a cidade não me aceitou, eu fui discriminada na cidade. Demorou pra se acostumar comigo. Então você sabe que aí ficou assim uma coisa muito estranha, mas devagar você vai ter que ir conquistando, porque também ninguém chega do nada, né? Vai chegar assim, né?
E causou, né? O caso do Daniel aqui causou naquele tempo, né? Deus deu uma sabedoria para ele, espírito de sabedoria, de visões, de sonhos. Era uma pessoa que destacou, né? Então ele tinha imagina, o rei confiava nele, olha só. Mesmo sendo adorando dos deuses, mas o rei confiava no Daniel, né? Então isso é importante. Então agora eu falo sobre essa questão da oração e da fidelidade a Deus. Nós mantemos a fidelidade de Deus, amém? Então para você que vai ver esse vídeo agora, eu desejo uma boa noite, amanhã um bom dia e uma boa tarde, né? Mas se você tiver passando uma situação difícil que nem Daniel, vocês vão ver mais pra frente agora, na terça-feira, ele vai pra cova. Não vou chegar hoje lá, porque não é isso que Deus precisa estar me tocando. Você vai ter uma situação que nem Daniel. Às vezes você esteja já passando, eu estou, né? Uma situação difícil. Essa situação assim que caso de Daniel, ele já sabia que estavam levando ele pra jogar, armando contra ele. Todos nós passamos por essa situação. Tem sempre alguém tramando contra a nossa vida, né? Ou tentando tanta raiva de nós, tentando nos prejudicar em qualquer situação, em qualquer circunstância no trabalho, né? O inimigo se levanta para nos prejudicar também, alguém na saúde, para poder você não ir mais para a igreja. Tem várias formas de levantes e tramas, né? Que acontecem na nossa vida, no nosso cotidiano, né? Até pessoas que é casado, pessoas que o inimigo coloca uma pessoa para separar, tirar do caminho do Senhor. Então, existem várias tramas, tá? Vários levantes, que nem Daniel, que armaram e fizeram um decreto para acusar ele, né? O inimigo, claro que tem coisa que o inimigo vai te acusar, mas se você for inocente, você se arrepender perante a Deus, o Senhor vai te dar o livramento, né? Tá? Foi em caso específico. Agora, na questão do Daniel, ele não fazia nada de errado, né? E tudo que ele fazia era para agradar a Deus e fazia as obrigações certas diante do rei, né? E ele era destacado porque ele tinha uma inteligência que o Senhor deu para ele, se destacou, e também pelo posicionamento que ele tinha, né? E mais, ele era fiel a Deus. Ele saiu de lá de Jerusalém, foi exilado na Babilônia, ele não se alimentou com a comida do rei, rejeitou, olha só. Então você não fique, eu quero que você vá, se enturma, vai comendo tudo que vão te dando, né? Vai se influenciando, bebe um pouquinho, toma cuidado, né? Você não é desse lugar, você não é a mesma pessoa e você também é diferente. Seja diferente, faça diferença, porque os filhos de Deus, eles têm que ser diferentes, tá? Os filhos de Deus são diferentes. Até pode ver Israel, se você assistir Israel, se assistir o documentário da Aline, você vê Israel tem algo diferente daquele povo. Aquele povo é algo diferente, você pode olhar para eles, eles são diferentes, tá? Tem uma diferença de Israel. Então há uma coisa diferente deles. Você sentiu, eu vi muitos documentários da Aline, tem algo nele diferente mesmo. Algo assim maravilhoso, sabe? É uma coisa de Deus mesmo, assim, uma coisa que não dá para explicar. É um povo que é escolhido de Deus, porque ali tem o povo escolhido do Senhor, olha só. Coisa linda. Então você tem que entender uma coisa, você tem que guardar uma coisa no seu coração, que cuidado com o que você anda comendo, anda você bebendo, o lugar que você anda sentando, você frequentando. Isso quer dizer comer. Ele rejeitou o alimento que você, banquete, manjares da mesa do rei, ele não aceitou. Ele preferiu comer o quê? Legumes, verdura e tomar água, tá? E assim, a Deus fala que é melhor você ir na casa do luto do que na casa do banquete, da alegria. Por quê? A casa do luto você vai ver o que é o fim da nossa vida, o que é o que nós vamos passar. O fim de todos nós é aquele lá, né? Então você tem que entender isso, que nós não podemos viver achando que o dia não existe consequência, que a gente vai viver aqui nesse mundo para sempre e não vai fazer as coisas, tem que fazer as coisas certas, porque a morte, ela vem para todo mundo, a qualquer hora, momento, né? Você confia na palavra de Deus, também. Então o importante dessa primeira parte é você focar nas coisas de Deus e ouvir o que Deus precisa estar falando disso através da palavra, tá? Toma cuidado. Onde você está frequentando, com quem você está andando, os banquetes que estão te oferecendo, está tirando você do foco, do seu propósito, está fazendo você pecar contra Deus. Cuidado, está rejeitando a Deus. Porque quem rejeita a doutrina, a palavra, que é o ensinamento, né, que o Espírito Santo nos dando, você está pecando contra Deus, né? Você está em desobediência. Que a desobediência acontece coisas complicadíssimas, né? Vem com a situação difícil. Mais uma coisa. Já o Daniel, quando as perseguições, guarda na sua cabeça, perseguição todo mundo vai ter, a menos se Deus destacar você vai ter perseguido em qualquer área, no trabalho, no trânsito, onde você for, você vai ter alguém sempre que vai te perseguir, o inimigo vai usar aquela pessoa para te perseguir, porque ele vê em você algo
que incomoda ele. Então, às vezes, a pessoa não gosta de mim, não é que a pessoa não gosta de você. O inimigo faz com que ela não goste de você, porque você está incomodando ela. Incomodando, né? É uma maneira de falar que é você que está se destacando. Você tá, então, aquilo incomoda a pessoa. Então, você também não se preocupa. Não deseja mal a pessoa, olha para essa pessoa, precisa de libertação, né? O espírito da inveja vem naquela pessoa. Então, eles jogaram o Daniel, eles mandaram para a cova, por quê? Para matar Daniel, porque ele precisa de inveja do Daniel. Eles queriam acusar, arrumar uma acusação contra Daniel, mas não acharam nada. Não acharam que o Daniel fazia as coisas certas direito, né? Então você continua fazendo as coisas certas. Não compre briga, não. Sabe que a pessoa acha que vai te prejudicar? Vai te prejudicar no trabalho, em qualquer lugar, você não compra a briga, você confia no Senhor, que Daniel fez. Ele não brigou. Ele soube que estavam perseguindo ele, estavam trabalhando contra a vida dele, mas ele continuou firme e fiel a Deus. Ele continuou foi orar. Portanto, nesse momento que você está sendo perseguido, uma difícil sua vida, está uma situação difícil, você ora ao Senhor. Daniel orava 3 vezes o dia do costume que eles faziam. Então, se você está orando, começou a perseguição e você continua orando mais ainda, o Daniel faz assim, vai orando mais ainda, vai jejuando, vai adorando mais ainda. Não permita que aquele problema, aquela situação, aquela injustiça que pode estar querendo fazer com você, ou aquela acusação, ou aquela ultimato, como a gente fala, né, que é uma coisa que vem para te matar mesmo, não permita que isso vai te abalar sua fé no Deus. Permaneça na perseverança, na fé no Senhor, porque nada, nós sabemos que a palavra diz assim, aqueles que esperam no Senhor serão, aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de céu, não se abalam, aleluia. Então não se abale diante de uma situação, porque vem a situação para te abalar, para botar você em desespero, né? Para você, ele podia desesperar, falei agora, puxa vida, eu vim lá, eu fiz lá, ele podia ser revoltado, Daniel, podia? Poxa, Deus me trouxe de lá, agora me colocou aqui na Babilônia, agora me deixou aqui, né? Agora eu tô sendo condenado, estão tentando me acusar de uma coisa que eu não fiz, e Deus não fala nada pra mim, tá em silêncio, ora todo dia. Ele podia falar isso, ele podia falar, mas não falou isso pra Deus. Ele continua orando, porque ele adorava a Deus, e todo dia, esses 3 horários de dia que ele orava ao Senhor, ele orava a Deus porque ele adorava o Senhor em espírito e verdade. Ele não mudou a essência dele por causa do lugar. Às vezes as pessoas, só por causa que Deus dá um pouquinho assim, também, pessoas, Deus está falando, melhorou uma situação, já mudou a pessoa já não é mais ela muda. Então as pessoas até mudam conforme a situação financeira, mudam conforme o lugar, a situação já não é mais a mesma pessoa, né? Daniel, ele continua sendo o mesmo. Então você continua sendo a mesma pessoa, não mude a sua essência, continua sendo a mesma pessoa para Deus, porque Deus quer você do jeito que Ele é, do jeito que você é, assim que Ele fez você. Não precisa mudar, não. Mas tem lugar, mas ali não precisa. Você não precisa falar que nem eles falam. Que Deus, um dia eu fui corrigida com Deus, quando uma pessoa veio falar pra mim uma coisa, foi aqui no canal. Eu acho que foi no Facebook, um irmão, não sei quem foi falar, e eu fiquei meio chateada. Eu falei assim, meu Deus, né? A pessoa falou que eu falava isso, que eu sei. E aí Deus falou assim pra mim, eu senti meu coração. Falou assim, quem chamou? Foi o homem, eu? Ou foi Deus? Foi Deus. Então, você está aqui para agradar homem? Não. Nós não estamos aqui para agradar homem, nós estamos aqui para agradar Deus. É para fazer a vontade de Deus. Jesus, ele não veio agradar homem na terra. Ele veio falar da palavra do Pai, veio fazer, libertar nós, salvar nós. Jesus, ele não veio agradar ninguém, não. Quem falou que Jesus veio agradar alguém aqui na terra? Jesus não veio agradar ninguém, não. Jesus veio fazer aquilo que o Senhor destinou para ele fazer aqui na terra. Então, quem anda fazendo vídeo, música, louvor, tudo para adorar homem, tá errado, não tá adorando a Deus. Tanto é que eu já vi um pastor comentando sobre isso na internet, que as adorações hoje, os louvores, tudo é para o homem, não é para Deus. Os louvores são para Deus, porque é para Ele, para a glória dele, aleluia. É para mostrar a grandeza, o poder, a honra e a glória, a majestade do rei. Não fazer louvor para cantar. Muitos louvores falam do eu, do homem, né? Entendeu? Fala, não, tem que falar de Deus. Você falar dessa grandeza para as pessoas conhecerem. Tem gente que não conhece, pra gente conhecer. Tem gente que a gente conversa, até a gente percebe na igreja. Como tem gente que não lê a Bíblia, não sabe nada, não sabe nem quem era José, não sabe quem é. Tem gente que não sabe nem como é que foi o princípio, como é que a criação nunca leu. Então, como é que a gente vai? Então é importante de falar da palavra de Deus para as pessoas, para a pessoa aprender, entender. Eu também não sabia, irmão, ó. Eu tô 3 anos que eu converti. Eu não sabia, nem o seu Deus está me revelando. Também não. Mas você vai fazendo, porque o Espírito vai te revelando. Não é você, ninguém sabe. Pode estudar teologia, pode estudar isso aqui, pode estudar isso aqui, mas não adianta. É o Espírito Santo, não tem nada a ver com estudo, né? É o próprio Espírito que vai falar com você. Não tem nada a ver com Deus. Perdão, não tem nada a ver com um estudo, né? Não é nada a ver. É o Espírito. Agora você tem que estudar a Bíblia. A palavra de Deus, eles fazem, medite, fala para Josué. Se você seja forte e corajoso, ele falou em Josué, né?
você medita essa lei dia e noite. Falou, eu tinha que ensinar pro povo, né? Era para meditar a lei do Senhor de noite. Então aqui tá aqui a resposta na Bíblia, né? O seu problema, para a situação que você está passando, você está procurando um problema, você quer resolver o problema da sua casa, sua família, tá aqui, é só você ler a Bíblia, Deus o Espírito Santo vai te direcionar através da palavra. Você pede pro Espírito Santo de sabedoria e discernimento de situação que você está passando. Ele vai te dar uma resposta e você tem que ficar em silêncio e esperar o tempo certo de Deus também, não é se precipitar, né? Porque muitas vezes age por precipitação, né? Então, tem que confiar na palavra do Senhor. Então, Daniel nos ensina isso. É a confiança na palavra do Senhor. A confiança. Então, o meu jejum que eu fiz o propósito com o Senhor para minha vida e para a vida de vocês também, porque tem um propósito para todos, né? Eu fiz o propósito que eu não irei comer carne nesses dias, 21 dias de oração de Daniel, né? E eu fiz o propósito também 3 vezes o dia, mas eu pensei, meu Deus, hoje eu quebrei um pouco, porque na verdade o certo seria você fazer 3 vezes num horário específico, né? Das 6, 3 ou 9, você escolhe. Mas aí eu falei, Senhor, o Senhor me perdoa? Falei, Pai, porque às vezes essa correria, quando eu vou ver, não consigo às 3 horas orar certinho. Mas você tá na rua, você pode, vai orando, mentalmente, vai orando, ó Pai, tô aqui, quero quebrar a oração do Daniel, tô fazendo a oração 3 vezes ao dia, vai falando com Deus, porque a gente não tem hábito de orar, né? Ou ver só hora pra dormir, ou só falar uma tudo pela vida, isso incentiva você a orar também, o Daniel incentiva nós a orar 3 vezes ao dia. Hora de manhã já pedindo para Deus proteger você o seu dia, quando você é de casa, sua família e tal, né? Hora de 3 horas da tarde, que Deus já... Vamos supor que é a metade do dia, né? Ou vamos supor que é a metade do dia, às 3 horas da tarde. Você fala assim, peço que abençoe essa tarde, que eu conseguia ter mais força para continuar até exercer a hora do meu trabalho, para voltar para minha casa, com a minha família. Sabe? Obrigado, Deus, eu tô fazendo essa campanha para me dar força. Pede o que você quer para Deus, né? E você faz o propósito, à noite também na hora de dormir. Aí você fala, mas tem que ser 3 vezes ao dia, tá? Hora, 3 vezes. Eu não vou nem falar pra você fazer um horário específico, você trabalha. Faz, mas tem que ser de manhã, de tarde, de noite. Faça 3 vezes, você coloca no meu coração. E mais, eu não vou comer carne. Daniel, ele comeu nesse tempo que ele fez esse jejum espiritual. Na verdade, até que ele fez uma... Não do que se contaminar com a comida do rei, ele comeu legumes, verduras, né? Que, né, fala o texto, e tomou água. Ele não comeu espécie de carne nenhuma. No texto não fala. Pode ser que ele comeu peixe, não fala aqui. Aqui temos que comer peixe, mas assim não fala. Então eu não vou comer carne nesses 21 dias, tá? E a oração é 3 vezes ao dia, que é o que eu fiz o jejum espiritual, tá bom? O jejum é não comer carne, né? E grãos, porque arroz e feijão são grãos, né? Então, e não comer nenhum tipo de espécie de carne, tá? Mas assim, eu comi arroz e feijão, porque senão, minha filha, se eu comer arroz e feijão, eu vou falar, confesso pra Deus, não consigo. Então, e fazer os 3 vezes ao dia a oração do Daniel. E tem que estar assistindo o vídeo também no canal, tá, gente? Não adianta você fazer e não assistir o vídeo. Tem que assistir o vídeo até o final, amém? Porque a bênção que Deus está liberando através do vídeo para você, né? O direcionamento da sua vida. Então, para você seja tocado, transformado, curado, liberto a tua vida também. Porque Deus deu livramento. E às vezes você pensa que não, através dessa palavra que Deus está liberando para nós hoje, o Senhor está dando livramento a muitas vidas aqui, se você confiar. Porque nós estamos baixo da graça de Deus. Quem nos livra todo dia é o Senhor, amém? É porque muitas vezes, quantas vezes o inimigo está querendo nos levar, nossa família e nós, para a morte. Está querendo jogar nós numa cova, para nos matar mesmo. Muitos que estão sendo usados pelo inimigo para nos matar, para tentar tirar aquilo que Deus já determinou na nossa vida. Ele não vai tirar, porque se Deus deu, né? Quem vai tirar da mão de Deus? Agindo eu, Deus, quem me impedirá? Ninguém pode, amém? Mas ele vai tentar, né? Mas o que Deus, quando Deus é livramento é o quê? Quando você confia na palavra de Deus. Você é fiel a Deus. E Daniel foi fiel a Deus. Ele não se deixou levar pela Babilônia, pelos prazeres, pela luxúria, a terra da perdição, né? Não trocou o Deus, que é o nosso Deus, o único Deus, que é só Ele, por outros deuses, amém? E ele não se deixou, ele também não deixou se intimidar com as perseguições, com as acusações, mesmo com o decreto de morte. O decreto de Daniel foi o decreto de morte, que fizeram o decreto para ele morrer. O decreto era para ele morrer, porque ele sabia que ele orava naquele horário. Ele era fiel ao Senhor, não quebrou, ele não renunciou, ele não renunciou, ele não negou a Cristo, ele continuou perseverante. E é isso que Deus quer de nós, né? Em toda circunstância,
Ele não olhou para a circunstância, que ele podia olhar para a circunstância e falar, poxa, Deus não olha para mim, né? Eu tô aqui orando, eu tô aqui quase, né, sendo levado para a morte. Ele ele não olhou para a circunstância, ele não olhou para o problema, nem pela morte que ele podia estar correndo para morrer. Ele olhou para Deus, olhou para os céus, e é lá que viu a força dele, e o Senhor enviou um anjo para salvar o Daniel. É isso que nós temos que confiar na palavra de Deus. Então, essa palavra é para você que está aí passando uma situação difícil. Essa palavra é para mim, eu recebo essa palavra que Deus falou no coração. Porque nós, às vezes, estamos sendo, o inimigo fecha as coisas também, e aí fala assim, não, parece que o negócio não vai abrir, né? Mas só que vai abrir porque o Senhor, ele já deu ordem aos céus, e ninguém pode fechar. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. Então só quem pode é Ele. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Recebam a palavra do seu coração e façam com fé. Vocês não brinquem, não estou brincando. O Senhor falou no meu coração. Então tem gente que está passando por uma situação difícil. Tem situação que está difícil, mas o Deus, Ele quer só de você. O Daniel, ele teve um posicionamento. É isso que Deus quer de nós, um posicionamento. Pai, eu vou fazer um jejum, Pai, eu vou orar 3 vezes ao dia pro Senhor. Faça, eu não curo ninguém não, tá? Eu também estou precisando tanto quanto você que vai ver o vídeo. Só que você tem que fazer porque você tem que colocar o Senhor em primeiro lugar. Você tem que mostrar para Deus, Senhor, eu sou fiel à tua palavra, eu estou passando, mas eu vou fazer isso. E Daniel foi fiel, não foi a circunstância que tentou parar Daniel, não, nem a morte, não decreto de morte, não. Nem o leão que ia devorar ele, não. Ele confiou em Deus, ele sabia que ele podia confiar em Deus, ele descansou, ele não ficou preocupado, não. Ele simplesmente orou. Ele sabia que Deus está no controle de todas as coisas, amém? Que Deus abençoe vocês. Fique com Deus. Receba a palavra do Senhor no coração, né? Não desfaça da palavra de Deus. O Senhor está falando tremendamente. Que palavra abençoada que o Senhor abençoe essa noite. Maravilhosa. Deus só quer de você, sabe o quê? Filha, filho, eu quero que você tenha um posicionamento para que eu possa agir na tua vida. Porque Deus também é assim. Ele quer que Ele nos dá, tá? As nossas bênçãos estão na mão do Senhor. Já está liberada no céu, já deu ordem pro céu, só que Deus não libera as bênçãos porque você também tem que se posicionar, né, filha? Tem que se posicionar, né, filho? Você quer o quê? Fazer nada e quer só ficar ali esperando, né? Ai Deus, ai Deus, ai Deus, ai Deus, ai Deus. Não, Deus quer que você se posicione para que Deus possa entrar e fazer algo na sua vida. Porque Deus tem muito para fazer na vida de muitas pessoas. Muitas vezes não faz porque não se posiciona, né? Não faz, não tem um posicionamento, né? Tem que ter posicionamento de Deus, né? O céu se move quando nós nos posicionamos. Há um mover de uma ação do Senhor sobre a nossa vida, amém? Você confiar na palavra de Deus, né? E buscar o Senhor de todo o nosso coração, porque isso é importante também, viu? Fundamental, buscar o Senhor de todo o nosso coração. Isso agrada a Deus, amém? E adorar Ele, isso é adoração. Daniel, ele era um adorador ao Senhor. Ele não negou a Deus, não negou a Jesus. Ele adorou o Senhor em mesma circunstância, mesmo com o decreto de morte da vida dele. Ele adorou o Senhor, ele não olhou para as circunstâncias, Daniel olhou para Deus. Então isso é um verdadeiro adorador, aquele que diante de uma situação que está sofrendo, que está sendo perseguido, está sendo ameaçado, está sendo acusado, está sendo passando muitas situações difíceis na família, na casa, na finança, ele não nega que Deus, continua orando, continua indo no culto, continua adorando a Deus. Oh glória, continua trabalhando a dobra do Senhor, aleluia, continua. O Senhor fala, tem um hino assim, ó, vai cantando, vai adorando, vai louvando, e eu tô trabalhando, vai cantando, vai adorando, vai louvando, e eu tô trabalhando, Ele tá trabalhando, então você faz a sua parte aí, que já tá feita dele lá em cima. Glória a Deus, que Deus abençoe, tenha uma boa noite, e fique com Deus e a paz. Se inscreva, você que tá chegando agora, né? Meu canal é Meninos de Deus, meu nome é Carmen Lígia, eu sou evangelizadora, tá? Aqui do canal do YouTube, e se você não se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações, dê like, comente, compartilhe. Gente, é muito importante, essa palavra é tão abençoada. Tem tanta gente que está precisando de estão passando tantas situações difíceis, né? Basta você tocar esse coraçãozinho fechadinho aí, ajuda seu irmãozinho, né? Manda a palavra para sua irmã, pro teu irmão. Às vezes você precisa de uma palavra de uma esperança, né? Essa palavra de Deus é esperança para nossos dias, né? É uma esperança que traz, assim, renúncia de nós mesmos e confiança mais em Deus, né? E Daniel fez, confio mais em Deus, não importou, ele estava na Babilônia, mas não se importou com o lugar, não se importou com o problema que estava acontecendo, ele só queria adorar a Deus, amém? Isso que Deus quer. E se você que ainda não aceitou Jesus no seu coração, hoje é o dia de aceitar Jesus. Jesus está chamando, a vida de Jesus está próxima, Jesus está vindo aí, amém? E Jesus está chamando.
o seu povo, né? E se você não aceitou Jesus como o único Salvador, né? O único Deus, não existe outro. Hoje é o dia de você aceitar o Jesus. Se você está afastado da igreja, volte para a casa do Senhor. Amém? Volte, peça perdão para Deus. Volte para a casa do Senhor. Deus está esperando você de braços abertos. Amém? E você ainda que não aceitou Jesus, hoje é o dia de aceitar Jesus no seu coração. Fala, eu aceito Jesus como seu meu único Deus, meu verdadeiro Deus, o único Deus, né? Aceita Jesus e vai procurar uma igreja. Se você não é batizado, vai se batizar, né? Vai fazer tudo certinho as coisas diante de Deus. Jesus está vindo aí, né? E Ele quer que nós façamos as coisas certinho, né? É isso que Deus está dando tempo para nós, né? Se redimir, se arrepender, né? Então, para nós, pra quando chegar, a igreja dele já está pronta para ele levar a igreja dele, amém? Glória a Deus, louvado seja. Então, é isso que Deus quer de todos nós, amém? Então, é muito importante você aceitar Jesus, saber que Ele é o único Deus, não existe outro Deus, né? Ele é o nome dele, está acima de todo nome, louvado seja. Ele é o nosso Salvador, é o Cristo, nosso Redentor. Ele deu o teu sangue por nós, morreu pelo nosso pecado, pela remissão do nosso pecado, para que nós sejamos salvos. Nós somos salvos pela graça de Deus, mas o Senhor que tem uma promessa para nossas vidas, a morada eterna. Lá não vai haver mais choro, nem dor, nem sofrimento. Aleluia! Vai só ter alegria, que nós vamos ter Jesus para estar na presença de Deus, louvado seja, amém? Que Deus abençoe, tenha uma boa noite, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. E olha, tem uma música manso, manso e suave, Jesus convidando, chama por ti e por mim. Aleluia! Não despreze a quem convidando, chama por ti e por mim. Veja, 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 alma cansada, veja, manso e suave, Jesus convidando. Vem, pecador, vem. Jesus está convidando nós, seu pecador, para dar para junto com ele, a precedência, mas seja. Deus abençoe, tenha uma boa noite, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, a Ele a glória e a honra, aleluia.